Bom dia. Eu gostaria também de agradecer à organização do evento pela oportunidade de nós fazermos a apresentação, ao Carlos. É um grande prazer para nós estar participando. Aproveito para parabenizar a organização do evento. Eu confesso que não pude estar presente nas últimas 3 edições, mas voltando hoje ao evento, eu realmente noto um bom volume de público, um mercado quase que como um todo aqui. Para nós um grande prazer estar podendo fazer essa apresentação aqui. Desde já eu agradeço e parabenizo a organização. Ok, então hoje falaremos dos óleos básicos grupo 3 para lubrificantes de baixa densidade, perdão, de baixa viscosidade. Vai? Acho que não está funcionando. Acho que agora eu me acertei, está com a tecnologia. Né? Vamos lá. Então, a ideia é nós falarmos um pouco de GTM e Quantic. Essa, possivelmente, é a primeira apresentação que nós estamos fazendo depois da nossa aquisição pela GTM. Falar um pouquinho da nossa parceira em Grupo 3, a SK Lubricantes. Tendências globais, que, em partes, vocês já assistiram aqui, já viram algumas coisas que a gente vai falar também, mas vamos reforçar. Comentar sobre os lubrificantes de baixa densidade e também dos Ultra Low Viscosity Oils. Lubricantes óleos, falar dos nossos óleos básicos grupo 3, algumas tendências para eles também, e depois as conclusões. Okay? Falando de GTM Quantic, a Quantic foi uma empresa que até esse ano ela é uma empresa de âmbito nacional, atuação 100% nacional, pertencente a grupos nacionais, mas agora, a partir do mês de março, nós fomos adquiridos pela GTM. GTM é uma empresa que se desenvolveu durante mais de 35 anos, primordialmente na América Central, apesar de escritórios em Miami, escritório em Houston, escritórios de compras. Hoje nos tornamos uma empresa, além dos 35 anos de experiência, atuantes em 64 diferentes segmentos de mercado, mais de 3.000 produtos, hoje mais de 1.000 colaboradores, éramos 300 somente na Quantic, mais de 600 fornecedores, 11.000 clientes, 62 unidades em 12 países. E nos tornamos hoje o maior distribuidor independente de produtos químicos da América Latina. Okay? Comentando um pouquinho da GTM, né, conforme a gente já falou, teve o desenvolvimento principal durante esses anos pela América Central, mas desde 2016, cumprindo o seu plano de expansão, ela fez aquisições de uma empresa chamada Hychem no México, um dos líderes da distribuição de especialidades no México. Adquiriu também a Peru Químicos, a então líder distribuidor de produtos químicos no Peru, e agora, em 2017, a Quantic, o líder na distribuição de produtos químicos. A nossa atuação agora está em toda a América Latina, além de escritórios de compra na China e na Índia. A Quantic, ela, desde o ano passado, ela conseguiu a aprovação para a produção de lubrificantes em Guarulhos. Hoje, nós oferecemos, na nossa unidade de serviço, nós oferecemos armazenagens de granel e embalados, blending, envase, fracionamento e a produção de lubrificantes automotivos e industriais. Importante ressaltar que a Quantic não deve desenvolver uma marca própria, não desenvolveu e não deve desenvolver, exatamente oferecendo somente serviços, somente os serviços propostos aqui. Além disso, a gente tem uma logística de abastecimento e distribuição, já era o nosso core business, e os laboratórios de análise, de aplicação e de controle de qualidade também para lubrificantes a partir da implantação da nossa planta de lubrificantes em Guarulhos. Falando um pouco da nossa linha para o mercado de lubrificantes, nós dispomos de óleos naftênicos. Eu só destaquei ali que também tem os óleos isolantes e safe oil, principalmente para o mercado pneumático. Os óleos parafínicos de grupo 1, grupo 2. A nossa forte parceria já de mais de 7 anos com a SK Lubricantes, onde nós já dispomos aqui dos óleos grupo 3, o 4 e o 6,
E já iniciamos agora algumas importações do U-Base 4 Plus, que seria o óleo grupo 3 de alto índice de viscosidade. Já começaram a ter alguns casos de aplicação no Brasil, nós também já começamos a prover esse produto localmente. E, mais recentemente, nós fechamos nossa parceria com a Additive Chem Lubers, e hoje já provemos também sulfonatos de cálcio, sódio, PPD, VI Improver, entre outros aditivos. A ACL é uma empresa que tem um portfólio bastante extenso, nós iniciamos com esses produtos, mas estamos trabalhando outras linhas também agora. Entrando em tendências, conforme a gente já falou, são algumas coisas que vocês já ouviram algumas vezes aqui, algumas coisas que já foram falados, né? Mas baseados em alguns estudos, por exemplo, o relatório da ExxonMobil, né? A gente deve ter aí até 2040 um crescimento da demanda de energia de 21%. Dessa demanda, somente a parte de pesado, ele vai demandar 40% em transporte comercial. E nota-se também, por esse estudo, que já em 2020 nós atingiremos um pico do consumo de energia para veículos de passeios e comerciais leves. Com isso, conforme já foram falado outras vezes também aqui, nós vamos ter uma demanda por carros mais eficientes, maior economia de combustível, mas com um consumo menor no geral. O que também foi falado, eu lembro bastante do destaque que foi dado para isso ontem, na apresentação do nosso economista aqui. Isso já é uma realidade no Brasil, né? Nós já estamos vendo a renda crescendo, passa-se a ter mais acesso à mobilidade, então também você deve ter um maior número de automóveis e motocicletas. E também por esse estudo, ele já mostra ali que em 2040 a frota de automóveis brasileira deve ter um crescimento de 90%. Ok? E na tendência da economia de combustível, o que leva a isso, né? A gente vê números ali bastante expressivos, números assim bastante agressivos, na verdade, em relação aos objetivos de economia de combustível, né? Os miles per gallon, ou no nosso caso aqui, né, os quilômetros por litro, números bastante agressivos. O que leva a isso, né? As preocupações globais, as preocupações econômicas com energia, as regulações que em diferentes regiões a gente tem. Acho que podemos até citar o exemplo que eu estava lendo ontem, no nosso caso aqui, né? Nesse ano, com a questão de que se encerra o Inovar Alto, a gente já está falando na Rota 2030, então, mesmo localmente, a gente já observa esse movimento de regulações diferentes, buscando tudo isso, motores mais eficientes, economia de energia, voltado para regulações que são colocadas nas diferentes regiões. Na questão em particular, aí, com relação a essa questão de economia de combustível, que a gente pode dizer miles per gallon, mais miles per gallon, nós vamos ter cada vez mais veículos mais novos e mais eficientes, menos veículos antigos. No nosso caso, a gente não tem tanto hábito assim, de se destruir os veículos antigos, mas cada vez mais você vai buscar os veículos mais novos. E como a gente tem esse pico de energia já em 2020, a busca pela economia de energia deve vir 2/3 dos veículos de combustão interna e outro 1/3 de carros híbridos e elétricos, que a gente já vê alguns movimentos, inclusive no Brasil, né? Ok? Para tudo isso daí, a gente começa a chegar em lubrificantes de menores viscosidades. E vamos chegar, inclusive, a uns exemplos depois de ultra baixa viscosidade, né? O que você tem hoje para buscar essa economia de combustível? Os OEMs, cada vez mais, buscam atingir a economia de combustível, cada vez desenvolvendo projetos mais inovadores. Esses projetos mais inovadores, eles vão demandar cada vez mais os lubrificantes mais eficientes. Só que, hoje, a gente olha para o portfólio de produtos que a gente tem, nós notamos que, hoje, o 15W30 é o principal grade consumido para veículos de passeios. Só que, quando você olha para a questão já dos novos veículos, a recomendação da fábrica já estão em viscosidade 5W, 0W. Mas o que acontece? Se a gente olhar o caso do 5W30, ele foi do final dos anos 80 até 2006 para chegar nessa liderança entre os grades de maior consumo nos carros de passeio. Conforme os motores durem mais, é possível também que essa mudança desse market share desses produtos, eles também podem demorar um pouco mais, porque os carros duram mais, então você teria uma troca um pouco mais lenta. E partindo-se para
para essa exigência das viscosidades menores, você passa a ter também uma maior demanda pelos óleos de grupo 3, já que um desempenho superior e com menor viscosidade, eles demandam grupo 3, mais grupo 3. Também no caso dos pesados, você nota que, para atender essas questões de menores emissões e da própria economia de combustível para veículos pesados, baseado naquela tendência que a gente tem lá, na questão de transporte de veículos pesados, da demanda de energia que se tem, você também parte para essa tendência de ter os lubrificantes menores e que vão permitir maior economia de combustível. Apesar da Europa ter as configurações mais complexas, de motores mais complexas do que a América para motores pesados, você nota que as duas regiões vão por essa tendência de menor viscosidade. Okay? Particularmente no caso de transporte pesado, de veículos pesados, hoje o principal Glade é o 15W40, mas a gente já nota alguma tendência ali para os produtos também de menor viscosidade. E as próprias OEMs incentivam os consumidores a isso exatamente por causa da durabilidade do combustível. Perdão, do motor. Okay? Olhando ali para os 7 principais produtores de heavy duty europeu, já é possível notar algumas velocidades na faixa de 5W, 10W, 5W e até ali o 0W20 já. Independente, mas principalmente as europeias, elas já têm essa tendência, já estão adotando os grades de menor viscosidade. E a gente já encontra genuínos Ultra Low Viscosity Lubricant Oils já no Japão. Comprovadamente, comparando-se um óleo 0W20 com um 0W16, no caso da Toyota, você já consegue capturar ali uma economia de energia de 0,7%. Hoje, os OEMs miram o 0W16, já é uma realidade, miram no 0W8 e já se fala no 0W4, já é uma realidade. Okay. Para se atender essa demanda por esses lubrificantes de menores densidade, cada vez mais são exigidos óleos de melhor performance. São exigidos mais os óleos básicos, como o grupo 3, dado que você tem condições de ter a disponibilidade do produto para que se atenda essa demanda. O João acabou de comentar aqui que, no caso da polialfolefina, você já tem a escassez do produto, leva um tempo para poder fazer. No caso dos óleos de grupo 3, passamos aí por um período um pouco mais complicado, mas, enfim, em geral, você vai ter uma oferta superior à demanda. Então, ele fica sendo uma alternativa assim, perfeita para esse objetivo de se chegar aos óleos de menores viscosidades. Características principais deles, você consegue fazer os lubrificantes, os full sintéticos, né, 100% sintéticos, consegue chegar nos lubrificantes de desempenho superiores, além dos blends, e também são os óleos que já te fazem chegar nos ultra baixas viscosidades. Comparativamente, quando a gente compara aí o grupo 3 com o grupo 2, né, você já vai notar que ele apresenta uma performance melhor, tanto na parte da partida frio ali no CCS, né, que significa você ter um óleo de menor viscosidade, um óleo com um CCS menor, uma viscosidade menor, vai te permitir que o motor possa pegar mais facilmente e também que aqueça mais rapidamente, né? Eu lembro que eu tinha um carro que eu ficava 10 minutos aquecendo o carro antes de sair para que ele não falhasse, para que não tivesse problema, né? Além disso, você tem uma menor perda evaporativa. Existe uma tendência que um lubrificante, um óleo básico, principalmente de menor viscosidade, há uma tendência de que as extremidades mais leves das moléculas se evapore. Se evaporar essa molécula mais leve, consequentemente, você tem um aumento da viscosidade do lubrificante e você perde tudo isso que você buscava. Você perde a lubricidade, principalmente em filmes finos, e você acaba, tudo aquilo que você buscou em economia de combustível e essa lubrificação necessária para isso, você pode perder se você não estiver usando o óleo básico corretamente. Okay? E no caso dos óleos grupo 3, eles permitem chegar em números bem melhores para a questão da viscosidade e da volatilidade. Outro ponto interessante são as propriedades de estabilidade e oxidação e a questão também da tração. Óleos superiores normalmente apresentam uma maior estabilidade e oxidação, ou seja, um menor consumo do antioxidante,
uma troca mais longa devido a uma maior vida útil do seu lubrificante, né? Na questão também da tração, principalmente em filmes mais finos, os grupos superiores, os grupos 3, os grupos 3+, eles vão te dar vão trazer propriedades melhores para a preparação desses lubrificantes. Só mais um minuto. Aproveitando também, né, o que o João comentou sobre a questão da escassez da polialfa-olefina, a gente tem o grupo 3+, que é um passo além do grupo 3, que, em alguns casos de algumas formulações, ele entrega alguns dos benefícios das polialfa-olefinas para os lubrificantes de baixa densidade, mas de baixa viscosidade, mas com um custo forma bem inferior, né? Eu procurei assim uma ideia do que seria o custo, né, de uma polialfa-olefina. Uma polialfa-olefina, dependendo do grade, ele custa a partir de $4. Hoje, um grupo 3, ele custa entre $1 e $1,50, inclusive o grupo 3+. E eu creio que possa ser, nas misturas dos produtos o grupo 3 de alto índice de viscosidade, eles possam ajudar nessa substituição de algum dos produtos do grupo 4 e grupo 5, dada a escassez do produto. Okay? Mas é fácil substituir um grupo 3? É fácil trocar, você intercambiar os grupos 3? Hoje, nós temos 28 produtores em diferentes regiões, diferentes processos e diferentes matérias-primas. É uma tarefa fácil, vocês, inclusive, muitos aqui são técnicos, né? É uma tarefa fácil você substituir o grupo 3, mesmo quando você fala do mesmo grade e tal. O maior desafio realmente é substituir. Por quê? Diferentes matérias-primas, diferentes processos produtivos, diferentes características dos produtos. Não é uma tarefa fácil, principalmente quando você tem um aperto muito grande das especificações exigidas pelos OEMs. Então, acho que o maior desafio que a gente tem realmente é isso, né? Não dá para a gente realmente tentar... Não é uma troca muito simples, que talvez você não consiga chegar naquilo que o seu cliente, né, o OEM, está exigindo, e futuramente o seu cliente final, o usuário do carro, né. Nota-se muita diversidade de produtos, pontos assim bem extremos, né, que a gente consegue notar. Okay? Nota-se alguns casos bem extremos, alguns produtos com algumas características bem extremas comparado a outros, né. Então, realmente, não é uma tarefa fácil de você simplesmente substituir um grupo 3, né. Okay? E aí, para a gente já poder concluir aqui o trabalho, né, a gente falando disso que a gente apresentou aqui, então, cada vez mais a tendência por mais carros, mais motocicletas, menos emissões, principalmente nos casos dos veículos pesados, e a maior economia de combustíveis cada vez mais exigida, né? A gente nota o SAE mudando para grades sempre de menores viscosidades, buscando tudo isso que a gente comentou para tentar atender essas tendências globais que a gente olha aí no mercado automotivo. Com isso, você passa a ter um aumento da demanda pelos grupo 3, pelos óleos básicos grupo 3. Não é fácil o intercâmbio entre os produtos, entre os diferentes produtos grupo 3. E aí sim, você tem aqui, que era exatamente o tema que foi divulgado da apresentação, né, que eram as vantagens dos óleos básicos grupo 3 e grupo 3+. As excelentes propriedades às baixas temperaturas, como a gente viu, no caso do CCS, a excelente baixa perda evaporativa, e um grade, o grupo 3 e o grupo 3+, que permite atingir desempenhos superiores, conforme exigido pelos lubrificantes os lubrificantes automotivos de baixa densidade, né? E aí, assim, como o último caso aí, a questão do grupo 3+, o de alto índice de viscosidade, que, para algumas formulações, te permite atingir algumas propriedades do produto que seriam somente trazidas pela polialfa-olefina, mas conforme eu comentei, a relação de preços assim também, né, com um custo fórmula inferior. Ok? Era isso que a gente queria trazer. Eu agradeço a presença de todos, agradeço e fico à disposição para as perguntas.